A graça e a paz de Deus esteja com todos. Que o Senhor Jesus abençoe, toque no coração de cada um, dê sabedoria para viver, sabedoria para vencer, sabedoria para vencer os obstáculos da vida e as adversidades. Toque em cada coração, Senhor Jesus, através desta leitura. Faz um milagre acontecer, Senhor Jesus. Mostra sinais em cima no céu e prodígio aqui embaixo na terra, para que as pessoas venham te conhecer de verdade. Fala em cada coração, Senhor Jesus. Toque em cada coração, Senhor Jesus, para que o povo venha nascer de novo da água e do Espírito de Deus. Passa com teu poder, salvando, curando e libertando, transformando vida. Eu estou aqui para falar a verdade, minha gente. A igreja de Deus é baluarte da verdade. É baluarte da verdade. Quando você procura uma igreja, vá com a Bíblia na mão, examinando as escrituras e vendo se aquele pregador está pregando de acordo com o que a palavra de Deus diz. Examinai as escrituras, testar as igrejas, testar os espíritos, e assim eu já fiz em muitas igrejas. Eu visitei muitas igrejas, mas agora fiquei em nenhuma. Que tanto tem o pai como o filho. Se não for assim, não é a igreja da verdade. A igreja que só crê no Novo Testamento, na Carta dos Apóstolos. Eu acho engraçado isso, que tem gente que diz, nós estamos vivendo pela graça. É pela fé agora, é pela graça. Não é mais pelos mandamentos, não é mais. E por que pede o dízimo? Que o dízimo vem da lei de Deus. E por que pede o dízimo, as ofertas? Que vem do começo da criação. E por que pede? Muitas coisas. Os louvores, que é tudo do livro de Salmo. Os louvores é tudo do livro de Salmo. Por que canta os louvores? Eu estou aqui para falar a verdade e fiquei numa igreja que fala a verdade. Estou numa igreja que fala a verdade. Que não nega a verdade. Está aqui no livro de João, 1 João, capítulo 2, versículo 24 a 25, que diz assim: quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça. Aquilo que ouviste desde o princípio permaneça. Aqui é o próprio Jesus falando. Aquilo que vi, que eu vi desde o princípio, permaneça. Permaneça. Permaneça em vocês. Aquilo que eu vi desde o princípio, permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer, se o que eu vi desde o princípio permanecer em vós, em vocês também permanecerão no Filho e no Pai, e esta é a promessa que Ele nos faz, a vida eterna. Se permanecer no Filho, no Pai, se permanecer no Filho, se permanecer naquilo que ouviste, desde o princípio, vocês vão permanecer no Pai, permanecer no Filho. A vida eterna é garantida. Porque se você crê só no Novo Testamento, só na Carta dos Apóstolos,
vendo que o mandamento de Deus foi abolido. Eu pergunto a vocês, o que é que vocês fazem? É obedecer a Deus, a Jesus Cristo, ou a ordenança de homem? É obedecer a Deus ou viver na ordenança de homem, obedecer a homem. Acho que o apóstolo Paulo, que era morrendo, era sofrendo, mas dizia assim, mas antes obedecer a Deus do que a homem. Mas antes obedecer a Deus do que a homem. Apóstolo Paulo, até a última hora, se firmou na rocha, guardando os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Está escrito, ele falava o apóstolo Paulo, que guardava o mandamento de Deus e a fé em Jesus Cristo. E os pregadores andam pregando pelo mundo afora, ao contrário, que o mandamento foi abolido, a lei de Deus foi abolida, e a Bíblia não diz que foi. Mas nós somos salvos pela graça. Toda a vida foi salva pela graça, toda. Desde o começo da criação, que a salvação é pela graça de Deus. Não pelo nosso mérito, pelo fato de nós dizer somos justos, não tem defeito. Somos salvos pela graça de Deus. Por quê? Por quê que foi? Que é? Porque Adão e Eva pecaram. Adão e Eva pecaram. E Deus ficou tão triste, disse que ia acabar com o rapiter da terra. Ia acabar com o rapiter da terra. Ia acabar com a raça humana. Mas ele se compadeceu. Pela graça de Deus, Deus enviou o Filho, Jesus, para morrer pelos pecados. Para morrer. Pela graça de Deus, Jesus enviou para salvar, para nós ser salvos pela graça de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus. Porque não ia mais existir raça humana na terra. Os habitantes da terra ia ser acabado, ia ser destruído. Mas pela graça de Deus, nós estamos aqui. Pela graça de Deus, nós estamos aqui, desde o começo da criação, que pela graça sois salvos, mediante a fé em Deus. A fé em Deus. A fé. A pessoa diz, eu sou salvo pela fé. É como é que você tem fé em Deus se você não obedece? Se você tem fé? Você tem fé? Se você não obedece? Ei. Como está dizendo aqui, veja aí a realidade. Já fui para muitas igrejas. E a igreja que eu chegava lá e eu dizia, glória a Deus. Quando o pregador estava pregando, aleluia. Mas quando eu via que a palavra era errada, que o ensinamento era errado, eu ficava calada. Eu não dizia glória, nem dizia aleluia. Não dizia. E agora, eu fiz parte de um grupo que crê no Pai. E eu gosto da leitura aqui. Quem crê no Pai e no Filho. Pai, Filho, Espírito Santo. Mas se você diz, eu só creio no Novo Testamento, se você não crê na palavra de Deus, diz que o mandamento de Deus foi abolido, você não está crendo no Pai. Se você diz que o mandamento de Deus foi abolido, você não está crendo no Pai. Não. Como está dizendo aqui, veja aí, ó. Quanto
a vocês, olha, quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram, olha, quanto a vocês cuidam, olha, quanto a vocês, preste atenção, quanto a vocês cuidem, para que aquilo que ouviram desde o princípio, aquele que ouviram desde o princípio, permaneça em vocês. Aquilo que ouviram desde o princípio, permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio, permanecerem em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Se aquilo que eu vi no princípio permanecer em vocês, vocês permanecem no Pai, permanecem no Filho. Se permanecer em vocês aquilo que eu vi desde o princípio. Foi que Jesus Cristo falou. Que Deus falou. Tá os 10 mandamentos, tá? Se você não guarda os 10 mandamentos, você não está permanecendo. Não está permanecendo no Pai, não está permanecendo no Filho. Também. Permanecer em vocês aquilo que eu ouvi desde o princípio. O mandamento de Deus. Se a pessoa diz que o mandamento de Deus foi abolido, ele está destruído. Está destruído. Coitadinho, coitadinho e coitadinho. Coitadinho. Não deixe de acreditar em Deus para acreditar em homem. Gente. Vá para a igreja com a Bíblia na mão e examine as escrituras, testar as igrejas, testar os espíritos, para saber quais são de Deus ou não. Está escrito o que eu estou falando aqui. Está dizendo quanto a vocês cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecerem em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Vocês também permanecerão no Pai, no Filho e no Pai. E esta a promessa que Ele nos faz a vida eterna. Se permanecer no Pai, permanecer no Filho. Guarda o que eu vi desde o princípio. Se não guardar o que eu vi desde o princípio, não permanece, não está em Cristo Jesus. Se permanecer no Pai, está permanecendo no Filho também, no Filho, no Pai. Aí que é o mandamento de Deus. Aquilo que eu vi desde o princípio permaneça em vocês. Se permanecer, tanto permanece no Pai como no Filho. Amém? Que Deus abençoe. Que Deus toque em cada coração que eu dê sabedoria. Eu estou aqui porque Deus me chamou. Porque eu não tenho medo de falar a verdade. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo.
Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus. Eu não me envergonho. Estou aqui para falar a verdade. Que ouça ou que deixe de ouvir. Mas a verdade tem que ser dita. Eu vou esclarecer o que está escrito. Para que eu vou negar? Para que eu vou negar a Deus? Aquele que me negar diante dos homens, Jesus falou, também será negado diante dos anjos, diante de Deus, da parte de Deus e dos anjos de Deus, será envergonhado diante dos anjos de Deus. Aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do Pai, dos anjos de Deus. Amém? Que Deus abençoe, que Deus dê paz, que Deus dê sabedoria, que Deus toque em cada coração, que a graça e a paz de Deus estejam com todos, que essas palavras venham ficar gravadas no coração, que o Espírito Santo de Deus venha trazer renovo para a honra e a glória de Deus, e conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará, e nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra sai da boca de Deus. Amém? Glória a Deus e aleluia.